voltando aí, não prestei atenção no relógio. Vamos lá, então a corrente de convecção é isso. Se alguém agitou a solução, vai ter muitos analíticos que vão chegar perto da gota, mas chegaram porque alguém empurrou eles para lá. Não foi ele que foi, por difusão, por exemplo, certo? Ele foi porque empurraram ele lá. Agitar a solução é tu favorecer com que alguns analíticos cheguem perto da gota, certo? Então a gente chama esse tipo de corrente gerada na gota de mercúrio, que foi por convecção, alguém empurrou o analito até ela, e isso é chamado então corrente de convecção, tá? E a última corrente é a corrente de migração elétrica. Essa eu já ensinei para vocês, que é o analito vai migrar para perto da gota só porque a gota está com uma carga oposta ao analito. Por exemplo, assim, o analito é um cátion, e tu deixa a gota de mercúrio carregada de elétrons, né, potencial negativo, a gota está negativa e o analito é positivo. Esse analito vai olhar para a gota e vai ir em direção a ela, só por atração entre cargas opostas. Talvez a gota nem esteja com o potencial convidativo para ele se reduzir, mas ele foi porque era carga oposta. Então a gente chama isso de corrente de migração elétrica, certo? O analito foi em direção à gota só porque a gota estava com carga oposta a ele. Só que aí eu também já expliquei, né? Que é fácil de evitar a corrente de migração elétrica jogando cloreto de potássio na solução, porque aí a gota, se ela é negativa, vai encher de potássio em roda dela, né? E aí os metal não vão ir para lá, porque na vizinhança está cheia de metal, né? Cheia de potássio, né? Que são positivos também, com a mesma carga que ele tem, né? Então não vai ter tanta aquela atração entre cargas opostas. E aqui eu fiz uma tela, acho que podia diminuir, né? Para caber tudo. Aqui eu fiz uma telinha assim, juntando tudo que eu expliquei, né? Ó, a corrente total, que é a corrente medida pelo polarógrafo, ela é igual ao somatório de 3 correntes, né? A corrente de difusão, os analitos vão até a gota por diferença de concentração, né? Entre a região bem pertinho da gota e um pouquinho mais longe dela. A corrente de migração elétrica, caso alguém empurrou esse analito até a gota, né? Agitando a solução. Quando eu digo empurrar, é isso, agitar a solução. Se tu agita a solução, o líquido passa perto da gota ali e o analito chegou lá por causa disso. E a outra é a corrente de convecção, né? Então eu falei da convecção está aqui, né? Que é agitar a gota. Aqui é a migração elétrica. E outra é a corrente de migração elétrica. Me atrapalhei aqui. Falei uma coisa e apontei para outra, né? Então a corrente de difusão, a corrente de migração elétrica, né? O analito indo até a gota porque a gota está com carga oposta a ele. E a corrente de convecção, que o analito foi porque alguém empurrou ele para lá. Então agitou a solução, então corrente de convecção. E para deixar mais completo ainda, a corrente total, todas essas 3 correntes aqui é a corrente faradaica, né? Só que essa corrente total, ela é a faradaica, que veio daquilo que você descarregou no eletrodo, mais a capacitiva, que é a gerada dentro do aparelho, entenderam? Lá dentro, bem isso. É que nem essa imagenzinha aqui, ó, é uma corrente que foi gerada lá dentro, não é um troço que está acontecendo aqui no eletrodo. Foi uma corrente gerada lá dentro do aparelho, certo? Então, esse quadrado aqui, ó, ele mostra pra gente todas as correntes que estão acontecendo na polarografia. A corrente, aquela que vai lá para os gráficos lá da análise, ela é a faradaica, que veio do fenômeno que aconteceu no eletrodo, mais a capacitiva, que é entre aspas, um defeito, né? Do aparelho, digamos assim. Não é nem do aparelho, é um defeito da coisa elétrica, né? Do sistema lá de gerar os potenciais, né? Então não tem que escapar disso aqui. E aqui, então essa corrente medida pelo aparelho, ela é igual a isso. A corrente lá que foi medida é a capacitiva dentro do aparelho, mais a faradaica, e a faradaica é isso daqui, certo? E é essa a relação que a gente vai ter então. A gente vai ter o que o aparelho nos dá para a gente de informação é essa corrente aqui, ó, a capacitiva mais a faradaica, certo? É isso aqui que ele dá para a gente. E agora, nós como químicos, a gente tem que minimizar as coisas. Eu não posso, por exemplo, assim, corrente de convecção. Se eu agitar bastante, mais analito chega perto da gota. Então, e se eu não agitar muito, menos analito chega perto da gota. Então, isso aqui é muito complicado. É uma coisa que depende de quanto tu agita a solução. Então, nós não queremos esse tipo de corrente, né? Então, para te não ter esse tipo de corrente aqui, ó, é muito simples. Basta não agitar a solução. Então, simples assim. Quando a gente vai fazer uma análise polarográfica, na hora de fazer a análise, a gente não agita a solução. Ela tem que estar paradinha. Né? Paradinha. Então, se tu não agitar a solução, acabou essa corrente aqui. Não existe ela, tá? E a corrente de migração elétrica é os analitos. Aqui eu fiz um desenho, antes não tinha esse desenho aqui. Eu tinha. Lá atrás eu já expliquei ela, mas não tinha esse desenho bonitinho aqui, né? A corrente de migração elétrica é o analito migrar para a gota do mercúrio só porque ela está negativa, e o analito é positivo, ele é um cátion.
Só que como é que a gente evita ela? É só jogar na solução um monte de sal, cloreto de potássio. Aí então, no caso da gota estar carregada negativamente, os potássios vão ficar tudo em roda da gota. Então esse cobre aqui ele não vai querer vir mais para perto da gota, porque por mais que a gota seja negativa, em roda dela está cheia de cátion. Então esse cátion aqui ele não vai querer vir aqui e ficar grudado junto com esses cátion aqui, né? Então ele não se, digamos, ele não se interessa em migrar para perto da gota por causa que ela está negativa. Por quê? Porque em roda do negativo está cheia de carga positiva. Então não, a gente anulou essa corrente aqui, ó, a corrente da migração elétrica, só pelo fato de eu usar o eletrólito, o cloreto de potássio, certo? Então, repetindo, fazendo a análise usando eletrólito, cloreto de potássio, que é inerte, não vai reagir com ninguém lá, e também não agitando a solução, toda a corrente que for aparecer no aparelho veio da corrente de difusão do analito, certo? Que é quando esse analito cobre 2+, esse eletrodo fica tão convidativo para o analito que ele vai se descarregar no mercúrio, bem na região vizinha da gota vai ficar pobre em cobre, e mais longe da gota vai ter mais cobre. Aí esses cobres ficam migrando para lá, por um processo de difusão, entenderam? Eles, lá não tem quase nada de concentração de cobre, aqui está mais concentrado, então esses cobres ficam migrando para perto da gota. Só que quando eles migram, eles chegam lá e encontram uma gota cheia de elétrons, aí eles vão lá e pegam aqueles elétrons e se reduzem, entendeu? Então isso é uma corrente chamada de corrente de difusão, certo? Ela está acontecendo ali por causa da difusão do analito em direção à gota, porque lá na região bem pertinho dela, praticamente não tem mais o cobre, né? Ele se reduziu e ficou lá no mercúrio, certo? Então, tomando esses cuidados aí, a gente chegou nessa situação aqui, que a corrente que o aparelho mede, que é a capacitiva mais a faradaica, ela ficou só dependente da corrente de difusão. E isso é perfeito para a gente. Quanto maior a concentração de cobre na solução, mais difusão ele vai fazer. Então, maior vai ser a corrente medida. Se for baixa a concentração de cobre, menos difusão ele vai fazer para o lado da gota, então menor vai ser a intensidade de corrente percebida lá no aparelho, entenderam? Então, nesse sentido aqui, isso aqui já é totalmente dependente da concentração do analito, e é isso que a gente quer, né? Depois correlacionar concentração de analito com o sinal que o aparelho dá. E essa parte aqui, lá de cada igualdade, é o sinal que o aparelho dá, é a corrente que ele dá, né? Então, vamos adiante aqui. Aqui eu peguei um exemplo para vocês verem como é que é uma análise polarográfica, né? Eu inventei um exemplo aqui, uma análise de cobre e zinco, certo? Então a gente tem cobre e zinco aqui embaixo tem a explicação, mas eu vou só no desenho aqui, vamos deixar o desenho maior. Vamos só no desenho aqui, ó. O que seria assim aqui? Eu tenho um potencial, né? Tá deixando cada vez mais negativo aqui. Eu até não botei os valores, mas tá aqui. Quanto mais para cá anda, mais negativo fica a gota de mercúrio. E porque esse é o lado que mais se desloca a polarografia, né? Vocês já viram isso. E então aqui eu tenho cobre 2+, e zinco 2+. Quando chegar num determinado valor de potencial, ou seja, a gota do mercúrio já está com bastante elétron, uma hora os átomos de cobre, né, vão começar, não, mas eu vou me descarregar nessa gota aqui. Aí alguns átomos de cobre começam a se descarregar na gota. A gente começa a ver um aumento de corrente. Ó. O valor aqui média é corrente, né? Começa a ver aumentar a corrente. Só que à medida em que a gota vai ficando cada vez mais rica em elétrons, porque está sendo variado, vai variando o potencial, né? E a gota fica cada vez mais rica em elétron. Agora o número de cobre que está na região, na vizinhança da gota, eles começam, não, agora eu vou para a gota. E pega o elétron da gota e se reduz dentro da gota de mercúrio. Aí ela vai ficando mais negativa, mais negativa, mais negativa. Chega uma hora em que cada vez mais vai acontecendo mais esse fenômeno de mais átomos de cobre se reduzir e ir para dentro da gota de mercúrio. E chega uma hora em que não aumenta mais isso. Por que não aumenta? Porque nesse momento aqui, todos os átomos de cobre que estavam na vizinhança da gota já se descarregaram. E agora o que está regendo aqui, essa corrente aqui constante, é só o processo de difusão, que é aqueles átomos de cobre que estavam mais longe da gota. E agora, como ali perto da gota ficou uma concentração quase zero de cobre 2+, esses átomos de cobre estão migrando em direção à gota. E isso é a corrente de difusão. Então a gente chama isso aqui de corrente limite de difusão. Vai ficar uma corrente constante, assim, ó. Enquanto tiver cobre lá na solução, eles ficam migrando para lá para perto da gota e se descarregando na gota. E é claro, aqui tu está deixando extremamente, aqui no potencial extremamente convidativo ao cobre, né? Então está extremamente convidativo ele se reduzir. A única dificuldade que está acontecendo é ele chegar lá na gota. Então por isso que isso aqui fica constante, né? E depois, aí isso aqui começa a ficar convidativo para o zinco também. Então esses três fenômenos aqui também vão acontecer para o zinco, que tem uma necessidade maior, né? Se vocês olharem no potencial de redução, lá vocês vão ver que o cobre tem um potencial de redução bem mais alto do que o zinco, né? Entenderam? Então, por isso que o primeiro que você reduz aqui é o cobre.
depois vem o zinco. Aí então aqui, se vocês estão bom lá na quali, lá que eu ensinei isso para vocês, né? Eles vão saber que o zinco ia ser descarregado depois. Então aqui o zinco vai ser a mesma coisa. Uma hora o eletrodo fica bem convidativo para ele, né? Ele já começa a se descarregar no eletrodo e depois o eletrodo vai ficando cada vez mais convidativo e aí cada vez vai aumentando aquela corrente. Mais zincos, 2 mais, vão se descarregando na gota. E a partir daqui, já na vizinhança da gota, todos os zincos que estavam ali já se descarregaram. E agora tem aquela região ali, baixa concentração de zinco. E aí então os zincos que estão mais longe da gota começam a migrar para perto da gota. Quando eles chegam pertinho da gota, eles se descarregam e a gente mantém essa corrente constante aqui. Que a gente chama de corrente limite de difusão, né? Essa corrente aqui vai ficar constante. Enquanto existir zinco lá na solução, vai existir esse patamar de corrente aí, entenderam? Então esse desenho aqui é o nosso polarograma. Beleza? É o nosso polarograma. Tá? Então, expliquei essa parte aqui. Não vou ler esse texto, porque o texto acho que é a explicação que eu falei aqui, né? Bom, agora vocês vão ver que como a polarografia, ela já, desde que eu conheci ela, ela já é interfaceada com o computador, né? E é bem antigo. Eu conheci um aparelho bem antigo, assim. Devia ser da década de 80, talvez. Final dos anos 80 ali. Mas já tinha um computadorzinho dedicado a ele. Nossa, um computadorzinho tela verde, assim. Imagina uma telinha, acho que menos que um multimídia de som de carro hoje. Assim, a telinha do computadorzinho. É um computadorzinho do tempo do antigo. É a computação dos anos 80, né? Eu me lembro que fiz... anos 90 eu fiz curso de computação. Era os computadores, não tinha HD, por exemplo. A memória nem muito legal. Ele fica esperando tu enfiar um disquete e abrir como é que chama? Um sistema operacional, né? Que era o DOS da época. Então, mas esse Polaroid já existia o Polaroid, um computadorzinho dedicado só a mexer no aparelho ali, né? E já nessa época, pelo fato de ter essa interface do computador, que a gente dá os comandos e diz como é que tem que ser a gota de mercúrio, como é que vai vazar, como é que vai formar aquela gotinha, isso abre possibilidades para a gente usar o polarógrafo de uma maneira mais inteligente, digamos assim, né? E aí as possibilidades são essas aqui, ó. Elas são chamadas pelas siglas em inglês, né? Primeiro que a polarografia ela é meio que chamada de multimode electron, né? Dentro da polarografia é uma possibilidade que te deixa escolher como é que tu quer fazer a medida. E tu tem 3 possibilidades de usar o aparelho. Tu pode usar na possibilidade DME, que é o Dropping Mercury Electrode. O nome em inglês já diz tudo, né? O DME quer dizer dropping quer dizer pingar, né? Então tu vai fazer o teu eletrodo de mercúrio, ele vai ficar pingando gota o tempo inteiro. E ele vai fazer a medida da corrente quando a gota estiver em todos os tamanhos, que é aquele desenho lá do início. Cadê o desenho? Acho que era aqui, deixa eu ver. Não, era aqui. É esse desenho aqui, ó. O DME é tu ficar medindo a corrente desde que a gota é nada, que é só esse tamanho aqui, que é o menor tamanho da gota, seria isso, né? Logo que cai uma gota. Tu vai ficar medindo a corrente desde que a gota tem esse tamanho nulo aqui, só essa membrana aqui que está aparecendo, a uma gotinha pequena, que maior, que maior, que maior, até a hora que cai. Então tu fica medindo a corrente o tempo inteiro, em todos os estágios da gota, certo? Desde que ela é pequenininha até ela ficar bem grande e até cair. Claro que depois que ela cai tu não mede mais, aí tudo volta, né? Caiu, tu desconectou a parte elétrica aqui, né? Então depois que ela cai já era. Mas o aparelho fica medindo essa corrente que dá aqui nesse mercúrio. Esse é o DME, o Dropping Mercury Electrode, né? Então deixa eu mexer onde é que eu andava aqui. Aqui, não acertei. Aqui, ó. Esse aqui é o DME, Dropping Mercury Electrode. Eu até fiz um gráfico aqui para mostrar que esse gráfico seria o tempo e a área da gota, né? Então a gota vem um tamanho pequeno, ela vai aumentando, 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 chega um tamanho grandão, cai. Aí fica zerado o tamanho da gota, quase zero. Aí depois ela vai aumentando, aumentando a gota, aí cai a gota, sabe? Seria um gráfico assim, né? O tempo de vida da gota seria isso aqui. Isso aqui, pessoal, de medidas polarográficas, onde a gente mede a corrente na gota em vários tamanhos da gota, o tempo inteiro que está se formando a gota e caindo, a gente está medindo a corrente, isso aí é chamada polarografia clássica. Se um dia cair numa prova para vocês, essa é a polarografia clássica. As gotas ficam mudando de tamanho o tempo inteiro e a gente mede a corrente o tempo inteiro. E isso é meio ruim, porque quando a gota é pequena, como o fato está mudando o tamanho do eletrodo, a gente vai ter umas oscilações da corrente, né? Só porque mudou o tamanho da gota, e não por causa do analito, entenderam? Então ela é o primórdio da polarografia. Hoje ninguém usa mais, tu compra um polarógrafo, tu não vai fazer análise usando o DME, né? Entenderam? Não está estourando tempo aqui, para eu parar o vídeo.